Estava gravando aqui. Falar sobre judaísmo messiânico. Eu frequentei um pouquinho e gostaria de falar. Nunca fiz um vídeo sobre isso especificamente, gostaria de fazer esse vídeo. Mas antes eu queria falar de igreja. Eu não tenho ido mais à igreja, nada contra. Né? Nada contra, eu acho que quem se sente bem deve ir. E se você, mas eu queria falar sobre alguns aspectos da igreja. O principal deles é a comunhão. Né? Se você tem uma igreja em que você tem uma boa comunhão, você tem necessidade de contato humano, se você gosta das pessoas, se as pessoas são generosas e boas, existe realmente espaço para um amor cristão, então não deixe de ir. Né? Mas tem outras coisas que, essa é a mais importante, mas tem outras coisas que podem ser úteis. Né? Um louvor bom, eu sinto muita falta de louvor. Mas se você acha que na sua igreja, no lugar que você vai, ter um bom louvor, vá lá. E se só tem isso, tenha consciência que você está indo lá só por causa do louvor. Se tem uma boa pregação, e a pregação deveria estar alinhada com as demais coisas, né, sobretudo com relação à comunhão e ao amor, então vá à igreja apenas pela palavra, para aprender alguma coisa, principalmente se você é novo. Há alguns legalistas que são até... Tem pessoas aqui que eu considero que são muito legalistas, né? Mas não necessariamente são ruins, principalmente na primeira fase, tá? Então, talvez uma ruptura com o mundo, se você é um neófito na igreja, talvez um pouquinho mais de rigor doutrinário e de comportamento seja importante para você. Às vezes estabelecer uma ruptura é bastante importante. Então, assim, eu não vou na igreja, né? Mas não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que existindo oportunidades e sendo bom, e principalmente sendo consciente, e eu vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre consciência, eu vou falar um vídeo sobre consciência e talvez esclareça um pouco os pontos. Então considere assistir o próximo vídeo, deve estar na sequência aí. Então é isso, mas o que eu queria falar mesmo era sobre judaísmo messiânico, que também pode ser útil, principalmente nas primeiras fases que você talvez não tenha contato com a cultura judaica. Dá para aprender muita coisa, né? O judaísmo messiânico, por ter esse hibridismo, né, entre cristianismo e judaísmo, ele pode ser útil do ponto de vista de aprendizado, né, de entendimento de algumas questões, mas é só um divertimento, por assim dizer, em alguns aspectos, né? Como que é? É didático, tá? Então, o judaísmo messiânico é muito didático para você entender algumas questões da igreja primitiva, da origem do cristianismo, né? Do contexto de Jesus, mas ele tem uma validade bastante curta, como a maioria dos casos. Se você quer crescer em consciência, talvez a igreja seja um empecilho para você, tá? Porque as estruturas de controle são muito presentes, né? Toda organização acaba funcionando um pouco como máfia, né? Todas elas ameaçam os que saem. Há uma necessidade de confirmação de lei. Eu já falei algumas vezes aqui, né? Quem interpreta a lei é senhor da lei, né? Então existe e se você é senhor da lei, você não precisa se transformar, né? E é isso que interessa a maior parte dos líderes. Eles não querem se transformar, eles querem transformar. Já falei num vídeo também aqui sobre isso aqui. Vídeo recente, foi eu não lembro agora, mas acho que tem uma semana, pouco. Está aí na relação, você pode ver. Bom, críticas ao judaísmo messiânico.
excesso de rituais, excesso de mimetizar um judaísmo, de querer ser até, às vezes até mais judeu do que os judeus, achar que é um judeu completo, não que não seja, tá? Não que essa expressão seja intrinsecamente errada, pelo contrário. Há uma completude, sim, de ser um judeu completo, mas eu estou falando principalmente para Goim, né? Eu estou falando para aqueles que não são judeus ou não têm uma tradição judaica estabelecida. E é uma, uma tradição doméstica, né, estabelecida. Né? Eu estou falando desde o começo, principalmente para goins, né? Goim, ou seja, é didático nesse aspecto. Né? É didático nesse aspecto você visitar uma sinagoga. E uma sinagoga messiânica ou uma igreja messiânica. As terminologias são péssimas, tá? Enfim, eu estive um bom tempo, foi bom, né? Aprendi bastante coisa, amo o louvor hebraico, é muito bonito. Eu amo o louvor de uma maneira geral, né? Então foi uma camada de riqueza a mais ter esse acesso a esses louvores, né? Foi uma experiência realmente muito boa. Vivi mesmo uma época embalado com louvor hebraico, né? Enfim, mas além dessa questão de didático, que poderia ser útil para um goim ou até para um... Eu vou falar de três tipos. O goim, eu vou começar pelo goim, depois o judeu com tradição e o judeu, como que é? Marrano, né? O judeu diasporado. Não é diasporado, é o judeu... Tem um nome aqui, né? Os Benianos, sim. Acho que é isso o termo. Enfim, para os goins, né? Tem essa fase didática que é interessante, uma curiosidade, é um aprendizado, mas não tem o menor sentido. Né? Por que começar a usar rituais que não são teus? Por que usar rituais que talvez já foram devidamente a sombra se transformou no real, né? Para que se você pode ter o real, para que você vai ter a sombra, né? Então, eu sou anti, além de ser anticlerical, eu sou anti-rituais, eu sou anti-paramentas, né? Então, assim, qual a utilidade de usar um talit, um kippah, para um guai que está numa comunidade judaico-messiânica? Né? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do rito, da forma de condução de um serviço religioso judaico? Qual a necessidade, né? Isso eu não estou nem falando das questões que deviam suplantar todas as igrejas, né? Que é o amor que vem primeiro, é o engajamento, é sair para fora por uma causa justa, é lutar contra o mal. Isso aí 90% falham e a sinagoga messiânica não é diferente, ela falha igualmente, né? Ela também não dá... Ela é secular, é uma igreja secular, né? Como qualquer outra. O uso de paramentas, de ritos, tem um aspecto muito mais de impressão, de impressionar do que propriamente de conectar, né? Não que isso não possa ocorrer, que essa experiência não possa ocorrer, mas ela tem uma função de externalidade política, né? É uma questão externa e política, por assim dizer. Como costumo falar sempre aqui, religião e política são exatamente a mesma coisa, né? Quando você estiver falando de religião, você deveria estar fazendo uma leitura política, e quando você está falando de política, você deve fazer uma leitura religiosa, né? Então, o hábito, os paramentos e tudo mais, seja do catolicismo, seja a gravata do evangélico, seja o talit de uma comunidade
judaico-messiânica cumpre o mesmo requisito, né? Comunicar uma posição política, né? Por assim dizer. Então, o Goi não foi chamado para ser judeu, né? Não foi chamado para ser judeu. Depois acho que eu vou fechar com isso, eu vou tentar fazer uma síntese. Mas então eu vou retornar a esse assunto para que os Goim e judeus foram chamados, né? Enfim. Então, assim, não tem razão nenhuma para ser. Não precisa falar de Coríntios, das cartas a Coríntios, das cartas a Coríntios, não precisa falar de Gálatas, não precisa falar nada disso, né? Gálatas é bastante claro com relação a isso e era o que bastava para convencer alguém, né? Se não lerem Paulo, que dirá do Pangaré aqui, né? Com relação ao judeu realmente que vem de uma tradição judaica e encontra Mashiach e Yeshua, pode fazer sentido manter algumas tradições, tá? Porque isso aí é geracional, e eu não quero entrar nesse mérito do geracional. Isso é entre Deus e a pessoa, né? Entre Deus e eu acho que o peso da herança familiar nem sempre é positivo, né? E o judaísmo não teria resistido se não fosse esse peso, né? Mas será que o que é salvo em Mashiach não foi chamado para ser livre, né? Mas enfim, é uma questão de foro íntimo. Uma das coisas que eu gosto no protestantismo é a ruptura com a tradição familiar, né? Porque como a gente veio no Brasil de uma família de tradição católica, é interessante ver quando um novo convertido fala assim: meu pai, meu avô, minha mãe tá no inferno, né? Isso é um pouco chocante, mas com o primeiro objetivo: quem é tua mãe e quem é teu pai. Então existe uma ruptura, né? Um sair do mundo, né? Existe um chamado abraâmico aqui de deixa a tua parentela, né? Independente de se realmente o pai ou a mãe ou o avô estão no inferno, isso não é importante. O importante é a ruptura. Então eu acho estranho a manutenção de uma estrutura tão pesada, tão cheia de representações simbólicas de antepassados. É quase como conversar com os mortos. Mas, repito, eu entendo quem faça isso, porque eu não tenho como avaliar isso, porque eu não tenho esse pacto geracional. Então eu tenho que me ausentar. Me parece estranho, tá? Me parece estranho essa manutenção de tradições. Até a questão do sábado, né, que é tão categórica na Bíblia, né, de guardar o sábado. Tem que entender o contexto muito mais amplo de guardar o sábado, né? Não adianta guardar o sábado e não guardar o Senhor do sábado, ou não guardar a transcendência do sábado, ou a liberdade do sábado, né? Então, assim, é desafiador. De qualquer forma, é desafiador. E para aqueles que, por acaso, vão atrás de uma árvore genealógica para encontrar um judeu, para poder resgatar o seu judaísmo, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para falar. A coisa boa é que, de certo modo, é uma vingança dos mortos, né? Aqueles que foram perseguidos estariam sendo redimidos através desse judeu, esse novo judeu, né? Esse judeu resgatado, por assim dizer. As tribos perdidas de Israel. Enfim. Até entendo isso, né? Até entendo esse desejo de resgatar e vingar um antepassado. Mas ainda assim é um falar com os mortos. E o lado ruim é porque você vai atrás, né? Quer ir atrás de parentes? Eu tenho um bisavô que eu tenho vergonha de falar o que ele foi, né? Meu avô foi comunista, mas eu devo uma coisa para ele. Ele rompeu com um capeta na terra, né? Eu fico muito feliz com o meu
com essa memória do meu avô, porque ele rompeu com o capeta na terra. Ele saiu criança do interior do Nordeste lá, ele saiu para vir para o Sul, por rompimento com o pai. E aí até por conta disso se enveredou aí pelo comunismo e, de certo modo, desgraçou a sua alma com esse comunismo. Porque ele desgraçou por quê? Porque eu lembro dele um cara muito abatido, né? Muito vencido na alma e no corpo. Uma pessoa sem rumo, sem transcendência. Pouco que eu lembro dele é patético, né? Muito triste isso, muito triste mesmo. Então você vai resgatar o que do passado? Né? A parte boa, vai procurar os parentes, os antepassados bons, que eram nobres, ricos, judeus ou inteligentes, para alegar uma certa filiação? Estranho, né? Tem que pegar a parte ruim também, né? Você é representado por muito mais do que uma única pessoa há 4, 5, 6 gerações atrás. A esses, que conhecem Jesus e voltam buscam o judaísmo, eu lamento, porque a forma de você, e é uma forma muito pouco reconhecida no mundo, de ver no mundo, que e está muito claro nas cartas de Paulo, né, que é pertencer à comunidade transcendente do judaísmo. Né? É nisso que a gente, as tribos perdidas de Israel que vão ser restabelecidas, a tua bisavó, que era judia e foi perseguida e virou marrana, virou cristã nova, e todos aqueles que porventura se perderam no caminho, as tribos que se perderam no caminho, os judeus que se perderam no caminho em termos de tradição, de continuidade de tradição, a todos esses, a melhor vingança que a gente pode fazer é se tornar uma nova criatura, é se tornar circunciso no coração, né? É criar esse resgate, né? A melhor forma de resgatar a humanidade é esse novo, não é judaísmo, né? Esse novo hebreísmo ou esse novo abramismo, né? Que é ser filho do Deus Altíssimo. Está ligado. Se você quer causar inveja, se um judeu messiânico quer causar inveja no judeu não messiânico, a melhor forma é a liberdade, a transcendência, é pegar todos esses pequenos elementos que são sombras da verdadeira constituição de Abraão, Isaac e Jacó e trazer eles para o mundo perceptível, mas não no mundo material. Né? Você pode se tornar um bom judeu não por aspectos exteriores, mas por aspectos interiores. É essa envidia, né, essa inveja que tem que ser causada, é nesse sentido. Mas como tudo bem, usar um elemento para isca, né? Estou usando um kippah, um talit, um tzitzit na rua para poder chamar atenção e trazer até mesmo as tribos perdidas de Israel. Tá bom, tá ok, mas o desafio não é esse, porque é como falar, né? A gente põe música jovem para atrair os jovens, o culto é muito musical, tem quase um baile, é quase uma boate noturna, mas é para atrair o jovem, para trazer o jovem para a igreja, não sei o quê. Cara, você vai atrair, mas ele vai ficar nesse estágio, porque ele foi atraído por esse estágio, né? Então, e é muito difícil você mostrar, conseguir convencer alguém andando como um gray man, né? Aquele cara, cidadão perdido, invisível, né? É muito mais difícil, cara, é muito mais difícil. Mas
se você consegue, né? É que nem falam, né? Usando um paralelismo bobo aqui. O Brasil é muito fechado para novos negócios, mas se você consegue abrir um negócio no Brasil, você é único, né? Então você pode cobrar o preço que quiser. É um pouco isso, né? Você quer ser. É muito mais difícil conseguir demonstrar a sua ligação com Deus sem aspectos exteriores. É muito mais difícil, porque você tem que passar por várias provas de justiça, de ética, de coragem, de compaixão, que você pode simplesmente substituir por um elemento visual, uma gravata, um terno e gravata, um colarinho episcopal, né, clerical, ou um kippah, né, ou um turbante, ou então uma bata laranja. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Só que isso leva a apenas uma definição política rasa e que não avança muito além disso. Enfim, é um desafio, né? Ser esse novo filho de Abraão, né? Esse filho de Abraão, Isaac e Jacó. Mostrar a circuncisão do coração é muito mais difícil do que mostrar do corpo, né? E esse é um desafio que ninguém quer pagar o preço, né? Ninguém quer pagar o preço. Então, assim, já é difícil aceitar um judaísmo messiânico de judeus, cara. De judeus, realmente, aqueles caras que saíram, que dirá de alguém que se sente na obrigação de restaurar uma coisa que nem Deus pediu, nem Jesus pediu, né? Que estava em jogo quando Jesus se entregou não era resgatar um costume, uma forma. Pelo contrário, foi exatamente isso que se opôs. Tem um componente extremamente anticristão, antimessiânico em alguns ritos, em querer preservar esses elementos, né? Não é um fracasso abrir mão dessas coisas. Pelo contrário, é muita coragem. E mais difícil ainda, e mais desafiador, é sem esses paramentos externos você conseguir passar a mensagem de que você é um verdadeiro filho de Abraão. Esse é o desafio, né? Mimetizar a salvação, mimetizar é querer manter estruturas humanas. É uma religião sem Deus, porque é como se fala assim, Jesus não volta mais mesmo, então vamos usar a memória dele apenas para se reunir, montar um grupo aqui e se reunir e satisfazer as nossas morbidezes, né? Porque para mim o rito é mórbido, para mim as paramentas são mórbidas, não são em si nenhum problema, mas eu considero mórbidas, né? E essas estruturas de poder também não preciso nem dizer que são mórbidas, aí já começa a entrar num caminho de desonestidade e de escravidão, né? Eu gravei 3 vezes porque 2 vezes estava desligado ali, não deu certo não. E não foi uma boa introdução. Essa terceira não foi uma boa introdução. Mas enfim, faz parte do jogo.